Olá! Estamos aqui em mais um programa Caldeirão de Bruxa com Aline Lima na Rádio Carmen Romani. E hoje falaremos de um símbolo fascinante presente em muitas culturas, o labirinto. Um labirinto ele é constituído por um conjunto de percursos, tá certo? Intrincados e criados aí com a intenção, geralmente, de desorientar quem percorre o caminho, quem percorre o labirinto. E esse labirinto ele pode ser uma construção tridimensional, como o lendário labirinto de Creta, ou aqueles que nós vemos nos filmes, ou ainda aqueles feitos de plantas que a gente às vezes vai em alguma cidade do interior de São Paulo e encontra em alguma praça aqueles pequenos labirintos feitos de plantas. E a gente vai encontrar também os símbolos contidos em amuletos ou mesmo desenhados em papel. Originalmente, na verdade, o labirinto era um ambiente criado para uma vivência, a vivência de uma experiência maior. Não uma prisão como a gente vê aí muitas vezes nos filmes. Algo para você soltar alguém para que esse alguém nunca mais se encontre. Nos mitos gregos a gente encontra histórias parecidas, mas a gente tem que olhar um pouquinho no significado, na busca que tem por trás disso, tá certo? Ele então, originalmente, ele não tem essa ideia de prisão, na verdade ele tem a ideia de vivência, de experiência, onde o percurso é mais importante que a saída, que encontrar a saída em si. E na história nós encontramos alguns estudiosos que entendem que o labirinto é um símbolo universal, talvez aí gravado na memória coletiva do ser humano e atingido assim por todos eles, independente de raça e cultura. E isso porque ao longo dos muitos anos ele tem sido utilizado em rituais de fertilidade, em ritos fúnebres. A gente vai encontrar o símbolo do labirinto gravados em muitos documentos antigos, em muitas paredes, enfim, em muitos lugares de longa data. O tempo passou e hoje também o labirinto ele é usado como modelo decorativo de jardins, também como jogos populares, revistinhas de criança, e também é conhecida a sua função como uma espécie de talismã e amuleto. Vocês vão encontrar, quem for numa loja esotérica vai encontrar muito amuleto feito com o símbolo do labirinto. E para a gente ter assim uma ideia da abrangência, do labirinto aí ao longo da história, diz que na Escandinávia os pescadores eles costumavam percorrer labirintos acreditando que com isso poderiam controlar ou obter condições climáticas favoráveis. Legal, né? Em outras regiões também a gente vai encontrar o labirinto sendo usado para proteger habitações, proteger pessoas da influência de energias negativas ou ainda espíritos malignos. É importante mencionar que o espiral é também um símbolo que representa o labirinto. Então, em muitos desses amuletos, você vai olhar, você vai encontrar a espiral, mas a espiral trazendo como representação o labirinto. E o maior labirinto que se tem notícia foi construído no subterrâneo da Catedral de Chartres, na França. E esse labirinto era chamado de Caminho de Jerusalém, porque os peregrinos judeus que não podiam, ou enfim, por algum motivo ir até a Cidade Santa, eles substituíam essa viagem até a Terra Santa por uma jornada feita de joelhos por esse labirinto que ficava próximo então a essa igreja. E essa superstição em torno desse labirinto era muito forte e parece que permanece até os dias atuais. Mas dá pra gente ir para outros lugares também, dá pra gente ir para a Índia, por exemplo, e ver que lá quando uma criança está prestes a nascer, os pais desenham em um papel um labirinto com 11 voltas para que ocorra tudo bem com esta criança. Se a gente for também, aí fomos em alguns lugares, vamos agora para algumas filosofias ou religiões, Os cristãos dos primeiros séculos, eles viam o labirinto como uma representação da Via Crucis de Jesus em Jerusalém. E em muitas catedrais o labirinto está depois da entrada do templo e antes do acesso do altar, ou seja, muito significativo. Quer dizer, o caminho que você percorre depois que você entra no templo até chegar no
no local mais sagrado, no altar principal ali daquele templo. E uma lenda muito famosa aí de labirinto é a lenda sobre a existência de um labirinto surgido a partir do Palácio de Knossos, que, segundo essa lenda, é de uma complexidade aí enorme. As ruínas desse palácio, até hoje, trata aí de uma grande atração na ilha de Creta, na Grécia. E duas lendas gregas têm relação com o labirinto de Creta: a do Minotauro e a de Dédalo, arquiteto que teria então construído o labirinto, e essa história junto com seu filho Ícaro. Essas duas lendas estão relacionadas ao rei Minos, da ilha de Creta, que, seguindo a mitologia grega, era filho de Zeus. E o legal, né, essas duas lendas são muito famosas, mas a lenda conta que o deus Poseidon presenteou o rei Minos com um touro branco muito belo, e o objetivo era que o rei Minos sacrificasse aquele animal na homenagem ao deus Poseidon. Só que o touro era tão bonito que o rei apaixonou e falou: quer saber, eu vou pegar um outro touro muito parecido e vou sacrificar no lugar, em honra a Poseidon. Bom, não preciso nem dizer que Poseidon ficou furioso, porque Minos tentou enganá-lo, e ele fez com que a esposa de Minos então se apaixonasse pelo touro branco, o touro lá lindo, e que da união da esposa de Minos com este touro nasceu o Minotauro, corpo de humano, cabeça de touro. E sem outra opção, porque Minos também não ia matar o filho da esposa, ele resolveu pedir a Dédalos, um arquiteto, então, que construísse um labirinto suficientemente complexo para que eles pudessem largar o Minotauro nesse labirinto com a certeza de que ele nunca mais escaparia de lá. Bom, e Dédalo fez isso, construiu então o labirinto de Creta, e o Minotauro ficou lá preso. E a outra lenda faz referência aí ao labirinto de Creta, é a de Dédalo e seu filho Ícaro, também bem famosa aí. E daí aconteceu que teve um desfecho a história do Minotauro, né? O Minotauro foi morto por Teseu, o herói que conseguiu sair vivo do labirinto. E como ele conseguiu sair vivo do labirinto, o que o rei Minos fez? Ele mandou prender Dédalo e Ícaro no labirinto, porque ele tinha medo que esse arquiteto revelasse os segredos da construção do labirinto. No entanto, Dédalo, em sua genialidade, teve a ideia de fugir do labirinto pelo céu, porque o labirinto não tinha teto. E para isso, Dédalo e Ícaro construíram asas artificiais com penas dos pássaros que voavam sobre o labirinto e que faziam então os ninhos nesse labirinto, colado com cera de abelha, que eles começaram a recolher até ter um volume aí de cera suficiente para construir essas asas artificiais. E o único perigo, segundo Dédalo, e que ele avisou o filho Ícaro, seria da cera derreter por conta da altitude do voo. Se ela fosse maior lá que uma altitude específica, ia ficar muito próxima do Sol e a cera ia derreter. Bom, aconteceu que Ícaro, imagina, voar, subir, e ficou encantado, né? Encantado, se apaixonou com aquela possibilidade de voar, com aquela experiência, e esqueceu por completo das recomendações que o pai fez, acabou voando numa altitude superior a que deveria, suas asas derreteram e Ícaro caiu no mar, para desespero de Dédalo, que chorou a morte de seu filho por toda a vida. Bom, duas lendas muito famosas que trazem aí o labirinto como pano de fundo. E se a gente olhar bem essas duas histórias, a gente vai ver que elas trazem mesmo uma visão de prisão, tá certo? Então larga lá para ele nunca mais sair. Mas sempre com um aprendizado por trás, né? Que leva a essa busca por respostas, uma busca por libertação, por encontrar o caminho, tá certo? O seu caminho. E se a gente olhar no dicionário, labirinto significa caminhos cruzados de onde é difícil sair. Que é isso no dicionário em português. Se a gente olhar em inglês, existem duas palavras em inglês para representar o labirinto, né? O nosso labirinto. Uma dessas palavras significa dúvida, confusão, múltiplos caminhos possíveis, tá certo? Que levam para passagens sem saídas ou ainda saídas inesperadas, desviando a pessoa do objetivo, que é chegar no centro.
Já a outra palavra em inglês já tem aí uma conotação um pouquinho diferente. Ela vai falar de um caminho para o centro. E o objetivo desse labirinto, então, não seria então criar dúvidas, confusões ou mesmo um enigma. Na verdade, se trata de um labirinto que vem sendo estudado e redescoberto nos últimos anos, utilizado mesmo como uma forma de favorecer o desenvolvimento espiritual. É o caso do labirinto nas catedrais que eu mencionei. Então, o labirinto como a representação do caminho para se chegar num objetivo maior, num sagrado, centro, seja o centro de você mesmo ou o centro do que você chama e reconhece como sagrado. Então, esse outro termo, ele representa aí o caminho para o centro. Na simbologia esotérica, todo labirinto deve ter 11 voltas, certo? O número 10 vai trazer aí a representação, até o 10, né? Somados, da divindade, representação da divindade, e o 11, a força, que por sua vez representa a compreensão dessa espiritualidade. Na tradição alquímica, o labirinto simboliza os desafios e as aflições que os iniciados precisam atravessar para se depurar, purificar espiritualmente e assim alcançar a tão sonhada pedra filosofal, ou seja, a perfeição. E neste momento que o adepto alcança o núcleo de si mesmo, então os alquimistas acreditam no que se denomina Labirinto de Salomão, ou Labirinto das Catedrais, que é uma imagem predominante na filosofia cabalista e que encabeça alguns manuscritos dessa ciência oculta. O encontro do labirinto é considerado pelos gnósticos como um símbolo de iniciação. Em seu percurso haveria então um centro espiritual oculto, também uma dissipação das trevas pela luz, essa purificação do caminho, e assim um renascimento pessoal. Nesse sentido, então, a superação seria o encontro da verdade, a chegada ao centro. E assim, ao usar o símbolo do labirinto, então, como um amuleto, ou como decoração, ou enfim, onde você tiver aí um labirinto ou uma espirão na sua casa, saiba que esta é a energia que traz este símbolo, uma busca, um caminho a ser vivenciado e percorrido para se chegar ao centro, para se chegar ao sagrado, ao oculto, ou ainda ao seu eu interior mais profundo, mais consciente. Muito legal, né? Eu realmente fico fascinada com essas histórias. Eu digo que se você estudar, eu costumo dizer, né, que se você estudar bem simbologia, você consegue interpretar tanta coisa na nossa história, em tantas diferentes filosofias e religiões, inclusive em oráculos dos mais variados, e traz aí um reconhecimento de história e de significado bem interessante. Eu espero que você tenha gostado de saber tudo isso sobre o labirinto, eventualmente gostado o suficiente para adquirir este símbolo ou mesmo para ter aí um aprofundamento nesse significado de um espirão ou de um labirinto que você já tem em seus instrumentos mágicos ou ainda como decoração em sua casa. Então, um grande abraço e eu vejo vocês no próximo programa Caldeirão de Bruxa.